Salmo de número 16. Ouçamos a leitura de todo o texto que nos diz assim: Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Meus irmãos, existem duas dimensões que são cheias de perigos, cheias de temores, de problemas, das quais precisamos de proteção total. A primeira delas, nós já conhecemos, que é a vida. Nós precisamos de proteção total, de algo que nos cubra inteiramente durante esta vida. E também, uma outra dimensão é a dimensão da morte, para a qual também precisamos de completa e total proteção. E nos dois casos, Deus se revela como protetor nosso, protetor do salmista, que o invoca como tal, na abertura deste salmo, dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Nós ficamos normalmente sem palavras para falar dessa cobertura, dessa proteção tão extensiva, tão profunda, tão absoluta de Deus às nossas vidas, e temos dificuldades em dizer como Deus tem sido bom conosco, tanto em relação à nossa vida, como também em relação à nossa morte. E este salmo, de certo modo, nos ajuda a expressar a nossa gratidão, a dizer com as palavras do próprio Deus quem Deus é e tem sido para nós como seus filhos, como seu povo. As palavras iniciais desse salmo, irmãos, ditam como que o tom dele, e o restante do salmo, de certo modo, é um desdobramento do primeiro verso e mostra de que forma Deus é suficiente para nós, os que nele confiamos. O versículo de número 2, por exemplo, é chamado aqui, Deus é chamado aqui por dois nomes. Observem, versículo 2 nos diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. O primeiro Senhor está todo em maiúsculas, e o segundo, a primeira letra está em maiúsculas e depois segue em minúscula. Sempre que acontece isso, nós temos duas palavras no texto bíblico que são aqui expressadas de modo também diferente. Primeiro, ele chama de Senhor, tudo em maiúsculas, que literalmente significa Yahvé, porque Davi está querendo dizer com isso que ele não pertence a si mesmo, mas que ele foi salvo por Deus, que Deus o alcançou por meio da sua aliança, por meio do seu pacto, e que agora ele possui uma aliança que indica um privilégio dele, como alguém que foi salvo sem ter feito nada para isso, como alguém que nasceu num povo que foi escolhido por Deus. E ele chama aqui Deus pela primeira vez de Senhor. Mas na sequência, no mesmo verso de número 2, ele chama a Deus de Adonai, que significa meu Senhor, porque ele reconhece que além de ser uma pessoa salva, além de ser uma pessoa privilegiada, ele também deve deixar-se governar por Deus.
Com isso, nós estamos aqui mostrando um desdobramento do que significa ter Deus como refúgio. Ter Deus como refúgio é ter Deus como Salvador e ter Deus também como guia na vida, como Senhor das nossas vidas, irmãos. E esse verso 2, na sequência, nós teremos o entendimento de que essa relação de Davi com Deus não é forçada, simplesmente porque Deus o salvou arbitrariamente e agora quer mandar nele. Não, o salmista reconhece, o versículo de número 2, que não existe outro bem na vida dele, a não ser o próprio Deus. Ele diz assim: outro bem não possuo, senão a ti somente. Em que sentido Davi está dizendo isso aqui, irmãos? Para que nós não caiamos em ingratidão, né? Com as pessoas que nos querem bem, que nos fazem bem nesta vida, com as outras pessoas às vezes são estranhas e que nos querem bem também. Mas a ideia aqui mais básica é a de que tudo aquilo que temos de bom vem para as nossas vidas, mas depois vai. Vocês pensem, primeiro, o maior bem que normalmente um ser humano recebe, que são seus pais. Eles vêm, mas depois eles se vão. Depois você tem amigos, você tem parentes, você tem vizinhos, você tem gente muito boa que te ajuda muito ao longo da sua caminhada, mas afinal, só quem não vai embora, quer seja pela morte, quer seja pela distância geográfica ou por qualquer outro tipo de privação, o único bom, a única pessoa boa, o único ser bom que nunca vai nos deixar, independente do que aconteça, é o Senhor Deus. Nesse sentido, o único bem que você possui na sua vida é Deus. Tudo mais é derivado dele e tem esse caráter passageiro. Mas a origem, ela é constante na vida daqueles que temem a esse Deus. Então, crer num Deus assim encoraja o salmista a entendê-lo, a vê-lo como sempre disponível para a sua proteção, que é o caso que ele chama aqui Deus de refúgio, irmãos. E para Davi, o cuidado de Deus, nós estamos aqui desdobrando o significado do primeiro verso. Guarda-me, ó Deus. E de que modos Deus guarda os seus servos ao longo da sua vida? Nós vimos que Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Senhor, Deus é o único bem de fato que nós possuímos, no sentido mesmo de posse constante e intensiva. E agora Davi, no versículo 3 em diante, ele diz que esse cuidado divino se expressa em sua vida, muito particularmente por meio da igreja de Deus. Observe, irmãos, a tradução desses versos 3 e 4, eles devem ser considerados juntos, ela é muito disputada. E uma dessas traduções, que é a que eu adoto nesta pregação, é a de que os santos e os notáveis de Deus, descritos aí no versículo de número 3, esses dois se referem ao povo de Deus, em contraste com o grupo do versículo de número 4, que são aqueles que trocam o Senhor Deus por outros deuses, por outras lealdades. Então nós temos aqui como que dois povos em contraste. É o povo de Deus e o povo do mundo, ou aqueles que não servem a Deus, ou que são ambíguos, porque a ideia aqui de trocar Deus não significa que a pessoa foi para outra religião contrária. Ela pode fazer parte do povo de Israel nominalmente, mas na prática ela guardar seus ídolos particulares, como aconteceu inclusive na época de Davi. Há um grupo, a esse primeiro grupo, o salmista se apega e nele também ele se apraz. Ao outro grupo, ele não apenas rejeita, mas pronuncia um juízo terrível sobre aqueles que deixam a Deus e se apegam a outros deuses. Uma vida de falsidade, portanto. Ele diz que muitas serão as penas, ou as penalidades, ou as punições daqueles que agem assim, trocando o Deus vivo, quer seja ele um crente nominal, quer seja alguém que de fato apostatou, nunca foi da fé. Essas pessoas sofrerão uma pena terrível. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Deus, nosso refúgio, nos protege usando o seu povo, usando a comunhão dos santos. As reuniões para as quais você vem, frequenta, congrega, elas servem para a sua edificação, servem para o seu consolo, servem para a exortação da sua vida, servem para o consolo da sua alma e serve, portanto, para que Deus preserve a sua vida nos seus caminhos. Aquele que abandona essa esfera
e segue outras lealdades, isso é quase automático, essas pessoas estão com isso mergulhando numa fonte de problemas. Aquele que faz isso está criando uma forte dor de cabeça para a sua vida. E não é difícil nós constatarmos isso, irmãos. As pessoas que não amam os santos de Deus, as pessoas que não se achegam aos crentes, costumam imediatamente ir em busca de outras lealdades. Elas passam a ter prazer em outras pessoas, em outros caminhos, e isso é fonte de tremendas dores de cabeça. É claro que não só para elas, né? Ninguém vive apenas para si, e ninguém tem problemas apenas para si. É dor de cabeça para pai, para mãe, para avô, para vizinho, para parente, enfim, para quem ama essa pessoa. Ela costuma ser uma dor de cabeça, por conta desse fato simples de ter desprezado o convívio com os irmãos, o convívio com a igreja, os santos e notáveis de Deus. Ainda falando da importância de Deus como refúgio na sua vida, irmãos, Davi segue fazendo uso agora de imagens muito preciosas, muito importantes para a vida do povo de Deus naquela época. Observem o verso de número 5 e 6. Davi está se valendo aqui de um livro, que é o livro de Josué, na parte em que ele vai ocupar a terra, né, conquistar a terra prometida, o restante de Canaã, e ocupar essa terra e dividi-la para com as 11 tribos de Israel. Após a conquista de Canaã, irmãos, cada tribo, exceto a tribo de Levi, que não recebeu herança em terras, ela recebeu uma porção de terra e a demarcação foi feita por meio de sorteios. Eles sorteavam e iam demarcando quem ficaria com que terra, com que parte da terra. E embora Davi fosse da tribo de Judá, isso está registrado em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 12, né? A família dele era da tribo de Judá. Ele fala aqui como se fosse da tribo de Levi, ou seja, como se fosse daquela tribo que não recebeu nenhum pedaço de terra. É assim que ele se identifica aqui, já que os levitas não tinham direito a nenhuma parte da terra, porque eles habitavam no templo e nas imediações. É por isso que se dizia que os levitas ganharam Deus, o próprio Deus, e não as terras que Deus dava. Aquilo é um símbolo interessantíssimo, e o Davi se apropria dele para dizer isso. Olhe, eu tenho ao Senhor mesmo, caiu-me por sorteio a ti, como se no sorteio da vida o maior bem que eu ganhei foi Deus. Isso é de uma beleza, não é? Muito grande. Davi diz aqui que isso é algo lindo, não é? A divisão que foi feita para ele, ele como que ganhou não as terras, mas o próprio Deus. O versículo 5 e 6, ele deve ser entendido mais como uma pintura. Se você buscar a explicação de cada palavra, você tem dificuldade, mas se você tentar captar a pintura mais sutil, as cores mais sutis que Davi pinta aqui, para se apropriar desse momento da distribuição das terras e dizer que ele ganhou o próprio Deus nesse sorteio, isso é muito bonito. Ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Há um escritor chamado C.S. Lewis, que ele coloca isso de modo mais conceitual, não é? De modo menos poético, mas eu acho que dá para entender bem. Ele diz assim: aquele que diz ter Deus e tudo mais, não é em nada superior àquele que diz apenas ter Deus. Não é interessante? Isso, essa é a ideia aqui. Então ele está seguindo a Deus por Deus, mas com Deus ele tem o restante das coisas. E ele não é em nada superior àquele que diz ter Deus e, portanto, tem o restante das coisas. Quem tem a Deus tem todo o bem de que precisa. Esse é o ponto do salmista. E ele diz assim: afinal, o que me restou na vida não foram as terras lá ganhas pela tribo de Judá, pela minha terra. Não, eu sei que aquilo tudo é um símbolo do bem maior, que é o Senhor Deus na nossa vida, na minha vida. E é assim que ele considera Deus como o refúgio da sua alma, irmãos. Na sequência, ele faz uso de imagens cada vez mais íntimas agora, cada vez mais interiores, sobre Deus como seu refúgio. Observem os versos de 7 a 8, porque Davi louva a Deus agora pela direção que recebe do Senhor em seu coração, mas nas horas da noite, na quietude ou na quietude da noite. Ele diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração
me ensina. Aqui a ideia de meditação, que inclui também a oração, é mais ou menos aquilo que nós chamamos hoje de a sós com Deus, ou que a nossa Constituição presbiteriana chama de o culto privado, o culto particular do crente em seu coração. E esse culto é vital, irmãos, para a firmeza na fé, para que as nossas afeições se estabilizem na certeza de que Deus de fato tem nos guardado. Sempre que as pessoas negligenciam este culto em particular, elas têm dificuldades em acreditar que Deus está com elas, que Deus de fato é o refúgio da vida delas. E, no entanto, quando elas praticam este culto particular, essa meditação, só ela em face de Deus, isso alimenta a certeza da presença de Deus. Notem que Deus está sempre conosco, mas a certeza de que Deus está sempre conosco não está sempre dentro de nós, irmãos. Isso precisa ser alimentado. Então, às vezes, os crentes passam momentos vergonhosos e Deus ali do lado deles, porque eles simplesmente não exercitam essa tal presença de Deus que está lá, mas que nem sempre é discernida, nem sempre é sentida. E o salmista diz que Deus é refúgio para ele também nesse aspecto, irmãos. E embora ele mencione aqui a noite, a sequência, o versículo 8, nos dá a entender que essa é uma postura constante dele, não é apenas um momento que ele tem no dia, mas é um espírito que ele cultiva de ter sempre Deus diante dele, de não apenas ter um momento em que ele para conversar com Deus, mas no dia a dia ele dá a entender aqui, quando ele diz, o Senhor tem-o sempre à minha presença, de que de fato ele anda com Deus e ele leva sempre em conta a presença de Deus em sua vida. E ele afirma que estando Deus ao seu lado ou à sua direita, ele não será abalado. Essa fonte de força, Davi chega a dizer que ela não apenas é alegria para o seu corpo, para os seus ossos, mas, aliás, para a sua alma, né? Ele diz que é uma fonte para a minha alma de alegria, mas ele diz também que é uma fonte de força para o seu corpo. Notem o verso 9: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Ele fala da sua parte interior, né? Do seu homem interior. E a seguir ele fala do seu homem exterior. Até o meu corpo repousará seguro. Isso aqui está se referindo, de fato, ao seu corpo físico. E depois ele vai dizer por quê. Porque para o salmista nem a morte é capaz de afastá-lo do amor de Deus. Ele chega a dizer que se ele morresse, o seu corpo não experimentaria decomposição ou putrefação. Pelo contrário, Deus o faria ver os caminhos da vida ou os caminhos que conduzem à vida. Ele diz que desfrutaria da face de Deus, mais ou menos nos termos de Mateus 5, não é? Os puros de coração que verão a Deus ou desfrutarão das delícias perpétuas, aqui simbolizadas pelo olho de Deus ou pela face de Deus. E ele diz também que desfrutaria daqueles prazeres que, segundo o texto, estão concentrados nas mãos de Deus, na mão direita de Deus. Existem delícias perpétuas. Então é dito que quando nós sentimos os grandes prazeres da vida, é Deus nos tocando com a sua mão direita, apenas para nos dar um vislumbre daquelas delícias perpétuas que nos aguardam após a nossa morte. E ele diz que experimentará essa coisa sem experimentar nenhum tipo de putrefação após a sua morte. Esses dois últimos versos são bastante intrigantes, os irmãos devem estar percebendo. E é provável que Davi não tenha compreendido o que ele disse aqui, o que ele escreveu. Compreensão no sentido teológico de o entendimento exaustivo da coisa. Ele não conseguiu, ele falou aquilo que Deus inspirou, escreveu aquilo que Deus inspirou, mas ele não teve a dimensão total do que isso significava para a sua própria vida. Nós sabemos com o tempo que ele morreu, foi sepultado, e seu túmulo, pelo menos na época dos apóstolos, ainda era reconhecido, era identificado entre os israelitas. Mas com o tempo ficou claro que ele não estava aqui falando de si, mas estava falando de alguém que com ele guardava uma relação de descendência. O descendente dele é que haveria de cumprir essa palavra de Deus. E ele está aqui pelo espírito profético, falando desse descendente ilustre, que inclusive viria da mesma tribo que ele, a tribo de Judá.
Nós temos aqui, irmãos, 3 lições preciosas para as nossas vidas, que eu destaco. Evidentemente existem outras, mas eu gostaria de destacar 3. A primeira delas é que a gratidão é muito boa, mas a gratidão costuma criar um problema para nós. Ela nos deixa, por assim dizer, engasgados, entalados, sem palavras, não é? E isso é algo que você sente quando você está muito grato, é que você meio que emperra para dizer as coisas, né? Para falar daqueles benefícios que você recebeu. E é por isso que inventaram o obrigado, né? Obrigado é uma espécie de resumão, né? De tudo aquilo que alguém faz por nós ou que Deus fez por nós, embora essa palavra não esteja na Escritura. E o princípio envolvido, às vezes a gente usa obrigado para Deus, mas a gente não quer dizer obrigado, não. A gente não quer dizer que está obrigado com Ele, está devendo mais essa. A gente quer narrar os feitos de Deus. Normalmente, os salmistas faziam o chamado louvor narrativo. Eles não diziam obrigado, Senhor, por tudo, mas diziam: o Senhor me deu pão, o Senhor me deu água. Ele vai contando as coisas que Deus fez. Se você fizer isso com uma pessoa, ela manda você parar, porque ela se sente indigna, se sente meio com vergonha, né, daquilo. E, em geral, a gente faz isso com as pessoas. Mas os salmistas costumavam não dizer obrigado, mas contar os grandes feitos de Deus, anunciar as obras de Deus, e aquilo era um modo de louvá-lo, aquilo era um modo de agradecê-lo, de dar graças a Deus pelas coisas boas que Ele fez, irmãos. E esse texto é uma das vozes que Deus nos dá para elaborar esse sentimento que nós temos, que nos esmaga constantemente na vida, de que Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado, Deus tem me favorecido e tem me garantido até para a morte coisas maravilhosas. Esse sentimento é esmagador à medida que você vive a vida cristã. Você é esmagado por essas coisas. Por aquela pergunta do Salmo 8, não é? Quem é você para que eu me ocupe de ti? E você fica o tempo inteiro tentando justificar que você é alguma coisa, não é? Você é alguma coisa, você fez alguma coisa para, de algum modo, aquilo ter uma relação, pelo menos de causa e efeito. Mas aquilo não cobre tudo. Você termina ficando meio que engasgado com tantas coisas boas que lhe acontecem e, ao mesmo tempo, a sua dificuldade de se expressar. E aqui nesse salmo nós temos uma série de figuras que podem nos servir para que nós louvemos a Deus do modo inspirado, do modo correto, já que os salmos não são apenas palavra de Deus ao homem, mas elas estão no formato de palavra do homem a Deus, estão no formato de oração. Então esse é um ponto importante que eu destaco aqui, irmãos, é de que Deus é apresentado aqui, há um pequeno vocabulário de culto aqui, não é? de expressões de gratidão. Deus é um refúgio, é um lugar para onde você corre quando as coisas estão feias, estão difíceis. Deus é o sumo bem, não existe um outro bem, no sentido da sua permanência, da sua profundidade, da sua constância, como o nosso Deus. Deus também é a herança que nos cabe nessa vida. Você não tem outra herança, no sentido mais fundamental, você não tem. Deus é aquilo que vai ficar para a sua vida. Deus é o chão onde você vai pisar. Deus é a sua habitação, na vida e na morte. Deus também é o seu conselheiro. Quando você não sabe o que fazer, a primeira pessoa que você deve falar é Deus, é consultá-lo. Ele mesmo vai lhe enviar pessoas, vai enviar para pessoas, mas é a primeira pessoa com quem você deve conversar constantemente, é o Senhor Deus, o Deus da sua vida. Deus também é a fonte do nosso equilíbrio. Ele é que nos estabiliza, Ele é aquele que nos ajuda para que nós não nos abalemos no meio das dificuldades da vida. E Deus é também o centro da nossa alegria. Deus é aquele que possui na sua mão direita as delícias perpétuas e que pode tocar na nossa vida hoje e nos trazer alegria. Evidentemente, uma alegria pequena, mínima, em relação àquela alegria que nos espera no reino dos céus, mas uma alegria igualmente substancial, poderosa, maravilhosa e suficiente para as nossas vidas hoje, irmãos. Então nós temos aqui um vocabulário, e eu recomendaria aos irmãos que pudessem, que tivessem boa memória, eu acho que todos têm para a palavra de Deus, porque a memória está ligada à disposição, que decorassem esse salmo. Porque, de fato, a Bíblia, quando ela é decorada, ela se torna uma instância viva dentro de nós. E ela fala ao nosso coração. Ela não é apenas acessível, mas ela nos acessa em momentos muito difíceis. E um desses momentos difíceis é o momento de agradecer, porque a gente entala mesmo, a gente não sabe direito o que dizer.
mas a Bíblia já nos fornece material neste salmo, irmãos. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar desse salmo a importância que ele dá ao apego que devemos ter aos fiéis, aos crentes da igreja e à rejeição do caminho mau, irmãos. Eu falei que a igreja é parte da proteção de Deus para as nossas vidas. Então, para o bem da sua alma, ame a companhia dos santos, ame a igreja. Tenha grande prazer em estar juntamente com os irmãos. Se isso não acontecer, você vai ter prazer em outro grupo, porque Deus nos criou assim. E em fazendo isso, você se abre para a possibilidade de ser seduzido por ídolos. Porque tudo que a igreja faz está centrado em Deus. Procura fazer sempre aquilo que está centrado em Deus. Quando você deixa essa centralidade, você está deixando não só a igreja, você está abandonando a Deus e está elegendo outros ídolos, ou elegendo deuses que na verdade são falsidades, são invenções da cabeça humana. Então pensem nisso, meus irmãos. As pessoas fizeram hoje uma bagunça mental, ou uma distinção que não existe, que é entre Cristo e o corpo de Cristo. Não existe essa distinção. Deus não vai permitir que a sua igreja seja esquartejada, que ela seja degolada. Aquele que não quer fazer parte do corpo de Cristo vai fazer parte de outros corpos, evidentemente inferiores. Então lembrem-se disso, irmãos, e desenvolvam, cultivem o prazer de estar junto aos crentes. Sejam achegados aos seus irmãos. Procurem consertar as relações de vocês e, sobretudo, procurem se acostumar, porque nós vamos viver por toda a eternidade juntos. Aquele pessoal da sua empresa não vai viver por toda a eternidade junto com você. O pessoal da rua, do futebol, não vai ficar por toda a eternidade com você. Só tem um grupo que vai sobreviver a todos os outros. E é com este que nós temos de nos acostumar. A única instituição de qualquer tipo que vai atravessar o tempo rumo à eternidade é a igreja. Então é importante nós convivermos e termos prazer com o povo de Deus ou no povo de Deus, irmãos. Essa é uma lição muito importante deste salmo. Mas nós temos a lição mais importante aqui, que está nos versos de número 10 e 11, porque, como eu falei, Davi não teve a compreensão total daquilo que ele falou, como acontece, aliás, com aqueles que profetizam. Os profetas não têm a obrigação de entender tudo, eles têm a obrigação de falar tudo o que Deus diz para eles falarem, tá certo? Mas eles não têm a obrigação de entender, no sentido de compreender todas as coisas. Esses versos, irmãos, apontam para uma união que desafia, que resiste à própria morte. E eles foram comentados de modo inspirado, por um comentarista inspirado por Deus, que foi o apóstolo Pedro, no seu sermão em Atos. Eu queria pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias lá em Atos, no capítulo de número 2, no sermão de Pentecostes. Porque aqui nós temos a interpretação final daquilo que Davi não compreendeu e, no entanto, participou. Atos, capítulo de número 2. Eu farei a leitura dos versículos de 22 a 32, que nos dizem assim. Atos 2, 22 a 32. É o sermão de Pedro ao povo de Israel, logo após a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou,
Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Vocês podem observar que os versículos de número 26 e 27, nas referências cruzadas das Bíblias com Inário, eles estão enviando vocês para o Salmo de número 16, versículos de 8 a 11, indicando que esse é um cumprimento claro de uma profecia, aquilo que Davi disse sem total compreensão, irmãos. E a notícia maravilhosa que nós temos, irmãos, é a promessa do próprio Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E aquele que crê em mim, está em mim. E eu estou nele. E ainda que morra, essa pessoa voltará a viver. Então, os irmãos percebam que importa muito pouco para o cristianismo se você está vivo ou se você está morto. Importa para o cristianismo se você está em Cristo ou se você não está. Porque para um cristão viver é Cristo e morrer é uma promoção, é um lucro que ele recebe. Então essa é a grande maravilha desse texto do Salmo 16. É porque no decorrer da história e na história da salvação, ele se revela como sendo um texto que tratava sobre Cristo e, portanto, sobre aquele em quem Davi cria e já se curvava no seu tempo, como antecipação. E, é claro, se refere a todos aqueles que estão em Cristo. Nós fazemos parte deste salmo. Este salmo não é apenas de Davi, este salmo não é apenas de Cristo, mas pela graça de Deus, é um salmo nosso, irmãos. É um salmo nosso. Ele se refere ao nosso destino, ele se refere à nossa vida, ele se refere à nossa morte e, sobretudo, ele se refere ao nosso Deus. Um Deus que é refúgio para nós, não só nesta vida, mas também depois dela. Eu convido a todos para que a uma leiamos este salmo e declaremos esta que é a nossa fé, que não é apenas a fé de Davi, mas é a nossa fé como cristãos, como aqueles que servem a um Cristo que não está morto, mas ressuscitou. Façamos dessa nossa oração nesta hora, irmãos, este hino de Davi, o hino da igreja. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita,
não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.